예, 반갑습니다. Muito prazer. 신구약 성경에는 2618명의 인물이 나옵니다. No Antigo Testamento e do Novo Testamento, vimos cerca de 2.182 personagens bíblicos que aparecem. 그 사람들 가운데는 의인도 있고 죄인도 있습니다. Dentre esses personagens, vemos personagens bons e também personagens ruins. 행복한 인생을 살았던 사람들도 있고 불행하게 살았던 사람들도 있습니다. Haviam pessoas que viveram a vida feliz e também pessoas que viveram a vida infeliz. 한 사람의 인생을 평가한다는 것은 쉬운 일은 아닙니다. Não é fácil avaliarmos a vida de uma pessoa. 한 사람의 인생을 이야기할 때 그의 가정을 빼놓고 말할 수 없습니다. Não podemos dizer sobre avaliar uma pessoa tirando a família da vida dela. 누구나 행복하기를 원합니다. Todos nós desejamos ser felizes. 행복을 말할 때 가정을 빼놓고 말할 수는 없습니다. Não podemos falar, não conseguimos falar sobre a felicidade excluindo a família. 여러분들이 행복하기를 바랍니다. Eu desejo que os irmãos sejam felizes. 한나는 엘가나와 결혼해서 에브라임 지파의 땅에 살았습니다. A Ana vivia casado com Elcana e vivia na terra dos Efraim. 라마다임 소빔은 성경에서 라마라는 이름으로 줄여서 부르기도 합니다. A terra de Ramataim e Zofim, onde eles viviam, também é falado abreviadamente como Ramá. 한나에게는 불임이라는 인생의 어려움이 있었습니다. A Ana passava por uma dificuldade. A dificuldade dela não poder engravidar. 이 부부는 불임의 문제를 해결하지 못하니까 버린나라는 여자를 아내로 맞았습니다. E por não conseguir resolver tal problema de sua vida, ela chama Penina para que faça esse trabalho. 버린나는 아이를 출산했습니다. A Penina conseguiu dar luz a um filho. 사람들은 종종 문제를 해결하기만 하면 행복할 거라고 생각합니다. As pessoas geralmente pensam que se eu resolver os meus problemas, estarei bem. 엘가나의 가정에 자녀가 생겼지만 여전히 행복하지는 않았습니다. Mas vemos que na família de Elcana, eles solucionaram problemas, mas eles não estavam felizes. 사무엘상 1장 6절을 보면 버닌나가 한나를 괴롭혔다고 말하고 있습니다. Nós vemos em 1 Samuel capítulo 1, versículo 6, a rival Penina provocando a vida de Ana. 한나는 심한 스트레스를 받았습니다. A Ana ficava num estresse tremendo. 감정이 격분했다고 E 말했습니다. assim a palavra diz que ela ficou totalmente de 한나는, fora de si. 한나는 너무 괴로웠습니다. Ela estava sofrendo demais. 이것이 엘가나 가정의 문제였습니다. Esse era o grande problema da família de Elcana. 가정이 불화했던 것입니다. A família estava em desordem. 근데 이 한나의 문제, 브린나의 문제라기보다는 이 한 명의 남자와 한 명의 여자로 이루어져야 할 하나님의 섭리가 벗어났기 때문입니다. Vemos que o maior problema estava dentro dessa família, onde apenas um homem e uma mulher deveriam formar um casal, havia uma outra mulher nesse meio. 문제를 해결하는 것보다 더 중요한 것은 하나님의 원리대로 사는 것입니다. Mas o que você solucionar os problemas da tua vida é seguir princípios de Deus na sua vida. 아무리 바쁘다고 해서 우리가 역주행을 할 수는 없습니다. Por mais que você esteja corrido, você não pode trafegar pela contramão. 마음은 바쁘겠지만 신호등을 기다려야 합니다. Por mais que você esteja corrido, você tem que cumprir, obedecer ao farol. 중앙선을 마음껏 넘나들 수는 없는 Você não 것입니다. pode ultrapassar os limites das suas faixas, indo para lá e para cá. 우리는 그런 유혹을 느낍니다. Nós sentimos de vez em quando essa vontade, essa tentação. 하지만 빨리 도달할 수도 없을 뿐더러 불행하게 되는 것입니다. Mas sabemos que nós não conseguiríamos mesmo assim ir rápido. Pode acontecer coisa pior do que isso. 엘가나와 한나가 자녀를 가지지 못하는 불임의 문제를 버닌나라고 하는 것을 통해서 해결했습니다. Elcana e Ana tentaram resolver o problema da gravidez através de uma mulher chamada Penina em suas vidas. 하지만 성경 어디에도 하나님께서 그것을 허락한 적은 없습니다. Mas na Bíblia você pode procurar em qualquer lugar que for. Não vemos um texto que diz que Deus fez com que isso pudesse acontecer. 그것은 인간적인 생각이었습니다. Foi um pensamento humano que foi aplicado ali. 하나님의 사람들도 때로는 인간적인 생각을 합니다. Até os homens de Deus de vez em quando pensam de acordo com o pensamento secular. 여러분들 하나님의 말씀대로 사시기를 바랍니다. Eu desejo que os irmãos vivam de acordo com a palavra do Senhor. 한나의 고통은 자녀를 낳지 못하는 불임의 문제였습니다. O sofrimento da Ana era o fato dela não poder engravidar.
그리고 하갈과 브린나를 보면 사라와 한나를 아픔과 함께 하려기보다는 당신은 아이를 낳지 못했고 나는 남편에서 아이를 낳았으니 당신은 이제 힘이 없소라고 브린나가 그렇게 무시하고 있습니다. Podemos ver isso em Agar e também em Penina, né? Como no relacionamento de Sara e Agar, onde elas conseguem engravidar de um filho e passam a dizer, você não merece estar aqui, por exemplo. 하갈은 사라를 무시했습니다. Agar ignorou Sara. 브린나는 한나를 격분하게 했습니다. Penina fez com que a raiva de Ana se levantasse. 아가비바 성도 여러분, 서둘지 마시길 바랍니다. Irmãos queridos da igreja Água Viva, não se apressem nas coisas. 문제를 빨리 해결하는 것보다 성경대로 해결하는 것이 중요합니다. Mais do que você tentar resolver, solucionar os problemas rapidamente, o mais importante é solucionar esses problemas de acordo com princípios bíblicos. 인간적인 방법으로 문제를 해결하고 나면 더 큰 고통이 다가온다는 Se você 것을 solucionar os seus problemas na tua 성경이 교훈하고 vida, 있습니다. de acordo com a vontade humana, a vontade secular, você virá coisas piores acontecerem na tua vida, diz o texto da palavra de hoje. 영국에서 강우병이 시작되었습니다. Vemos a doença da vaca louca que iniciou na Inglaterra. 소에게 인간의 음식 쓰레기를 먹였습니다. Passaram a dar lixo como comidas, de restos de comidas de seres humanos para os animais. 소는 풀과 곡물을 먹어야 합니다. A vaca tem que comer do que está na terra e também dos alimentos, das rações que já foram preparadas para elas. 사료를 아끼기 위해서 인간의 음식 쓰레기를 먹인 것입니다. Para economizar na ração, eles passaram a dar comida de gente, restos de comida de seres humanos. 하나님의 창조 섭리를 벗어난 것입니다. Então isso saiu dos princípios da criação de Deus. 그래서 강우병이 생긴 E 것입니다. assim vemos que a doença da vaca louca prevaleceu ali. 엘가나는 가정의 문제를 인간적으로 해결하려고 했지만 그것은 오히려 불행을 가져왔습니다. O Eucana tentou resolver de uma maneira mundana e secular os problemas da sua família, mas isso trouxe mais problemas a ela. 사람들은 하나님의 방법보다는 인간적인 방법에 이끌리는 것입니다. Ao invés de sermos guiados pela maneira de Deus, nós somos guiados pela maneira deste mundo. 성경 말씀은 탐탁치 않게 느껴집니다. De vez em quando nós ficamos satisfeitos com a palavra do Senhor. 사람들의 말은 굉장히 흥미가 있게 느껴지는 것입니다. Parece que é muito melhor seguir as palavras dos homens. 그래서 성경은 말하기를 마지막 말세의 때는 사람들의 귀가 가려워진다고 말합니다. E por isso que a palavra diz que no fim dos tempos as pessoas serão levadas pelas palavras deste mundo. 그래서 하나님의 말씀보다는 사람들의 이야기에 귀를 기울이는 E 것입니다. por isso, ao invés de nos atentarmos à palavra de Deus, nos atentamos à palavra dos homens. 근데 우리가 이것을 너무 잘 알고 있습니다. Mas nós sabemos muito bem sobre isso. 우리는 무엇이 하나님의 말씀이고 무엇이 인간의 그런 유혹인지를 잘 알고 있습니다. Nós sabemos o que é realmente a palavra de Deus, o que é uma tentação humana. 우리도 엘가나처럼 인간적인 방법을 많이 사용합니다. Nós também, como Elcana, utilizamos desses meios em nossa vida. 이게 하나님의 말씀이 아니라는 걸 알면서도 그렇게 합니다. Sabemos que isso não é a vontade de Deus, mas mesmo assim a fazemos em nossa vida. 그러고는 기도합니다. E assim a gente ora. 하나님 아버지 한 번만 봐주세요. Deus Pai, me ajuda pelo menos uma vez. 다시는 안 그럴게요. Nunca mais farei de novo. 이번만 그렇게 할 거니까 좀 용서해 Me 주세요. ajuda somente dessa vez, porque as outras não farei mais. 여러분 이것은 불신앙입니다. Isso é falta de fé, irmãos. 여러분 신앙이 무엇입니까? O que é então vida espiritual? 신앙은 하나님을 믿는 A 것입니까? vida espiritual é crer em Deus? 틀렸습니다. Está errado. 모든 사람이 그렇게 말합니다. Todas as pessoas falam sobre isso. 우리 한번 따라해 볼까요? 나는 하나님을 믿습니다. Fale comigo, repita comigo. Eu creio em Deus. 하지만 그것은 신앙이 아닙니다. Mas isso não é fé. 그것은 립 서비스입니다. Isso é simples dizer da boca para fora. 여러분이 하나님을 믿습니다라는 말을 증명해야 합니다. Você tem que realmente definir o que é realmente crer em Deus na tua vida. 입을 가진 사람은 누구나 다 나는 하나님을 믿습니다라고 말할 수는 있습니다. Todas as pessoas que vivem a vida espiritual podem dizer, eu creio em Deus. 그러나 많은 사람들이 하나님의 말씀대로 살려고 하지 않습니다. Mas muitas pessoas não querem viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. 신앙은 하나님과 그분의 말씀을 믿는 Vida 것입니다. espiritual é crer na vontade de Deus e também seguir essa vontade do Senhor em nossas vidas. 여기 계신 분들 가운데 입술로 하나님을 믿습니다 하면서 성경을 믿지 않는다면 그것은 바로 그것이 불신앙입니다. A falta de fé, a descrença na tua vida está em você dizer que crê nas palavras de Deus e você não aplica ela na tua vida. 불신앙이 먼 곳에 있는 게 아닙니다. A descrença não está distante de nós.
성경을 믿지 않는 것이 바로 불신앙입니다. Não crer nas palavras de Deus, isso é descrença. 한 나라도 마찬가지입니다. A Ana também. 한 국가도 마찬가지입니다. Para uma nação também. 북이스라엘은 여로보암 아합 왕이 나라를 망하게 했습니다. O Jeroboão e Raabe 여로보암 아합 왕은 머리가 굉장히 좋은 사람들입니다. eram homens, eram reis de grande pensamento, muito inteligentes. 여러분, 우리에게 중요한 것은 머리가 좋은 것이 아니라 성경 말씀대로 사는 것이 O 중요합니다. importante não é você ser inteligente, mas viver de acordo com princípios bíblicos na sua vida. 이 좋은 머리로 말씀을 순종하기보다는 인간적인 깨를 생각해내는 것입니다. Ao invés de pensarmos através dessa inteligência como seguir a palavra do Senhor, vivemos pelos interesses deste mundo. 여로보암 아합 왕이 머리가 굉장히 좋은데 나라는 망했습니다. Jeroboão e Raabe eram muito inteligentes, mas os seus reinos findaram. 왜 그렇습니까? Por que isso aconteceu? 말씀을 떠났기 때문입니다. Porque eles se distanciaram da palavra do Senhor. 말씀을 떠나면 망하는 것입니다. Quando partimos a palavra, seremos levados a uma falência. 저는 간절히 바랍니다. 정말 여러분 이것을 믿으시길 바랍니다. Eu desejo de todo o coração, irmãos, creiam nisso. 말씀대로 살아야 합니다. Vocês devem viver de acordo com a palavra. 엘가나가 버닌나를 두 번째 부인으로 받아들여서 아이를 낳은 것은 당시의 통념이었습니다. Era a cultura da época, por exemplo, Elcana tomar a Penina como uma nova esposa, a segunda esposa, para ter um filho. Era cultural. 당시의 사람들이 다 그렇게 했습니다. As pessoas naquela época todas faziam, tinham esse costume. 본 부인이 아이를 낳지 못하면 두 번째 부인을 통해서 아이를 낳았습니다. Quando a primeira esposa ela não consegue dar luz a filhos, trata-se de uma outra esposa para fazê-lo. 그것이 그 시대의 상식이었습니다. Era algo que era costumeiro nessa época. 허용되는 윤리적인 그런 윤리적으로 그렇게 허용이 되었습니다. Era possível pela moral daquela época. 모든 사람이 다 그렇게 했습니다. Pois todas as pessoas faziam e praticavam o mesmo. 엘가나도 그렇게 했습니다. E Elcana também fez o mesmo. 하지만 여러분들은 그렇게 해서는 안 됩니다. Mas, amados irmãos, vocês não devem fazer isso na tua vida. 다른 사람이 한다고 해서 여러분도 그냥 그렇게 하면 안 Não 됩니다. é fazer porque as outras pessoas também estão fazendo. 여러분들 하나님의 백성들입니다. Vocês são o povo de Deus. 하나님의 백성들은 하나님의 말씀대로 살아야 O 합니다. povo de Deus deve viver de acordo com princípios de Deus. 이제 한나는 이 문제를 해결하기를 원했습니다. Ana desejava resolver esse problema. 한나는 지혜로운 여자입니다. A Ana era uma mulher virtuosa. 문제 해결의 키를 하나님이 가지고 있다는 걸 Ela 알았습니다. sabia que as chaves, a solução dos problemas de sua vida estavam em Deus. 여러분 우리가 성경을 한번 볼 텐데요. 사무엘상 1장 5절과 6절입니다. Vamos ver uma palavra do texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 5 a 6. 5절에 보면 한나에게는 갑절을 주니 이는 그를 사랑함이라. 그러나 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하시니. Versículo 5 diz assim: A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하심으로 그의 적수인 브린나가 그를 심히 격분하게 하여 괴롭게 하였더라. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. 한나가 아이를 낳지 못한 것은 우연이 아니라 하나님께서 막고 있었다고 성경이 말합니다. A palavra diz que não foi por acaso que a Ana não conseguia engravidar, mas sim foi algo que Deus estava fazendo na tua vida. 하나님께서 때로는 여러분의 어떤 일들을 가로막고 도와주지 않을 때가 있습니다. Há momentos na sua vida quando você se encontra diante de um problema que Deus está barrando ou fazendo com que aquilo não aconteça contigo. 하나님의 가정에도 어려움이 있을 때가 있습니다. Pois até na vida dos homens de Deus podem haver problemas e dificuldades. 한나가 죄를 지었기 때문에 아이를 가지지 못했습니까? Não é porque será que a Ana pecou tanto para ela não poder engravidar? 아닙니다. 한나는 여호와를 경외하는 여자였습니다. Não é isso, ela era uma mulher que era devota a Deus. 성경에 한나가 어떤 죄를 지었다고 말하고 있지 않습니다. A Bíblia não diz quais foram os pecados que Ana havia cometido. 그런데 하나님께서 그녀의 태를 막고 계셨습니다. Mas a palavra diz que ela estava estéril pela vontade do Senhor. 여러분에게도 때로는 일이 잘 안 풀릴 때가 있습니다. Irmãos amados, há momentos da sua vida que também você não consegue solucionar os problemas. 때로는 경제적인 어려움이 있을 수 있습니다. Podem haver problemas financeiros, 직장과 사업에 어려움이 있을 수 problema 있습니다. nos negócios, 인간관계에 어려움이 있을 수 do 있습니다. relacionamento com as pessoas, 건강에 어려움이 있을 수 있습니다. problemas de saúde.
근데 때로는 그 어려움 가운데 하나님의 뜻이 있을 수 있습니다. Mas diante desses problemas podemos observar também a 하나님께서 vontade de Deus. 사랑하는 자에게 때로는 고통을 주실 때가 있습니다. Há sofrimentos que são trazidos à vida daqueles que Deus também o ama. 근데 한나는 그것을 알았습니다. E Ana sabia disso. 그래서 한나는 기도하는 것입니다. E por isso Ana orou. 여러분 성경을 한번 볼까요? 사무엘상 2장입니다. Vamos ver o capítulo 2 de 1 Samuel. 사무엘상 2장 1절부터 10절까지는 한나의 기도가 나옵니다. Vemos o cântico de Ana, uma oração de Ana do versículo 1 até o versículo 10. 여러분 이 기도는 매우 중요한 기도입니다. Irmãos, essa oração é uma oração muito importante. 사무엘상 2장에 나오는 이 한나의 기도는 성경에 등장하는 최초의 여성의 기도입니다. Pois essa oração é a primeira oração que aparece na Bíblia de uma mulher. 여기 계신 자매님들은 매우 중요한 본문으로 이해를 하고 있어야 합니다. Irmãs, vocês têm que estar muito atentos para esse texto da palavra de hoje. 성경에 등장하는 최초의 여성의 기도입니다. É a primeira mulher que está orando, que é o primeiro texto bíblico que aparece onde uma mulher está orando. 한나가 어떤 여인인지 알기를 원한다면 그의 기도를 읽어보면 됩니다. Você quer conhecer quem é Ana? Veja as suas orações. 한나는 보통 여인이 아니었습니다. A Ana não era uma mulher, não é qualquer uma. 여러분 한나가 문제를 해결하기 위해서 버닌나와 날마다 싸웠다면 여전히 그녀는 문제를 해결하지 못했을 것입니다. Se Ana tivesse todos os dias conflitando com a Penina, ela não teria conseguido solucionar os problemas. 한나가 남편 엘가나와 자녀를 낳지 못하는 문제 때문에 매일 고민한다고 해서 문제가 해결되는 건 아니었습니다. Não é porque a Ana vai se preocupar todos os dias junto com Elcana sobre a sua gravidez que aquilo vai ser solucionado, irmãos. 한나는 인생의 문제를 해결하기 위해서 하나님 앞에 나왔습니다. A Ana, para resolver o problema dessa sua gravidez, ela veio diante do Senhor. 여러분도 그렇게 하시길 바랍니다. Eu desejo que os irmãos façam o mesmo em sua vida. 여러분 어려운 문제가 있을 때 하나님 앞에 나오시기를 바랍니다. Quando você tiver algum problema na tua vida, venha diante do Senhor. 한나는 실로에 있는 하나님의 집에 나아갔습니다. Ela foi para Siloé, onde estava a casa do Senhor. 그리고 기도했습니다. E lá ela orou. 대충 기도한 게 아닙니다. Não orou de qualquer jeito, irmão. 간절히 기도했습니다. Ela orou de todo o teu coração. 그녀는 기도하다가 오해를 받았습니다. E foi até confundida através dessas orações. 엘리 제사장이 그에게 술 취했다고 오해를 O 했습니다. sacerdote ali dizia, você está bêbada. 오해를 받을 정도로 기도했습니다. Ela orou a ponto de das pessoas confundirem a tua oração. 마음을 다 쏟아붓는 기도였습니다. Era uma oração onde ela colocou todo o teu coração. 아가비바 성도 여러분, Irmãos da Igreja Água Viva, 저는 성경에서 한나보다 더 아름다운 기도를 들어보지 못했습니다. eu não vi oração mais maravilhosa do que a oração de Ana na Bíblia toda. 한나의 기도는 너무너무 아름다운 기도입니다. A oração de Ana é uma oração muito bela. 그녀는 하나님께 이렇게 기도했습니다. Ela orou dessa maneira ao Senhor. 나는 마음이 슬픈 여자입니다. Eu sou uma mulher que tem triste coração. 여러분 한번 따라해 볼까요? 나는 마음이 슬픈 여자입니다. Repita comigo, eu sou uma mulher de triste coração. 자매 여러분 그런 기도를 들어봤습니까? Você já ouviu uma oração assim, irmã, de alguém? 여러분 그렇게 기도해 봤습니까? Vocês já oraram assim? 저는 이 짧은 기도가 하나님을 움직였다고 생각합니다. Eu acredito que só nessas poucas palavras ela conseguiu já mover o coração de Deus. 나는 마음이 슬픈 여자입니다. Eu sou uma mulher de triste coração. 그녀의 짧은 기도에는 그녀의 모든 신앙이 녹아 있었습니다. Em toda essa pequena frase havia toda uma vida espiritual de Ana. 결코 그녀의 기도는 막 격정적인 기도는 아니었지만 A oração dela não foi uma oração fervorosa, 그녀의 함축된 기도에는 그녀의 신앙이 녹아 있었습니다. mas nessa pequena frase estava ali contido toda a vida espiritual dela. 그리고 하나님께서 그녀의 기도를 들어주었습니다. E Deus escutou as suas orações. 놀라운 것은 그녀가 기도하고 난 다음에 그녀의 얼굴에는 다시는 근심이 없었다고 말합니다. Diz a palavra que após a oração, o semblante de Ana não havia mais preocupações. 사무엘상 1장 18절 한번 볼까요? Hoje vamos ao 1 Samuel capítulo 1, versículo 18, que diz: 이르되 당신의 여종이 당신에게 은혜 입기를 원하노다 하고 가서 먹고 얼굴에 다시는 근심빛이 없었더라. Diz assim a palavra: E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. 중요한 것은 그녀는 기도했습니다. O importante é que ela orou. 그리고 그녀의 자신의 기도를 믿었습니다. E ela creu na oração que havia feita. 오늘날 또 많은 사람들이 기도합니다. Muitas pessoas hoje em dia também oram, 그러나 자신이 했던 기도를 믿지 않습니다. mas muitas pessoas não creem na própria oração. 한나의
아픔이 얼마나 컸겠습니까? Imagine a dor de Ana. 하지만 기도하고 난 다음에 얼굴에 근심이 사라졌습니다. Mas diz que através da oração ela perdeu todo o semblante de tristeza. 자신의 기도를 들어줄 것을 믿었기 때문입니다. Pois ela sabia que Deus atenderia as suas orações. 그리고 나중에 한나가 다시 아이를 낳은 다음에 하나님 앞에 올라갑니다. E novamente, depois que a Ana consegue engravidar, ela vai novamente diante do Senhor. 그리고 엘리 제사장에게 자신을 소개합니다. E assim apresenta-se diante do sacerdote Eli. 사무엘상 1장 26절입니다. 1 Samuel capítulo 1, versículo 26. 한나가 이르되 내 주여 당신의 사심으로 맹세하나이다. 나는 여기서 내 주 당신 곁에 서서 하나님께 기도하던 여자라. E disse ela, ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. 너무너무 놀라운 이야기입니다. É algo maravilhoso que está acontecendo aqui. 한나는 자신을 소개할 때 나는 엘가나의 부인입니다. 이렇게 말하지 Ela não 않았습니다. está se apresentando dizendo, oh, Eli, eu sou a esposa de Elcana. 엘리 제사장님, 저는 실로에 살고 있습니다. 이렇게 말하지도 Eu sou 않았습니다. aquela mulher que vive em Siló. 그녀는 자신을 이렇게 소개합니다. Ela se apresentou dessa maneira. 나는 기도하던 여자입니다. Eu sou aquela mulher que estava orando. 얼마나 아름답습니까? Imagina que graça, quanta graça nisso tudo. 나는 기도하던 여자입니다. Eu sou a mulher que estava orando aqui. 나는 이 자리에서 기도하던 바로 그 Eu 여자입니다. sou aquela mulher que estava orando nesse exato lugar. 여러분 오늘 어머니 날인 줄 알고 있습니다. Eu 저는. sei que aqui no Brasil comemora-se o Dia das Mães hoje. 아가비바의 자매 여러분, 여러분의 자녀들이 여러분을 나의 엄마를 어떻게 설명하기를 원하십니까? Como vocês desejam explicar, irmãs da Igreja Água Viva? 우리 엄마는 키가 큽니다. Como se vocês querem que seu filho explique sobre você? É uma mulher alta? 우리 엄마는 돈을 잘 법니다. A minha mãe é uma mulher que tem bastante dinheiro? 우리 엄마는 요리를 잘합니다. Minha mãe cozinha bem? 여러분 뭐라고 말하면 좋을까요? Como você quer que os seus filhos digam sobre você? 저는 이렇게 말하고 싶습니다. Eu gostaria que dissesse assim. 저는 Eu 기도하던 어머니에게서 자랐습니다. nasci através de uma mãe que é uma mãe de oração. 제 어머니는 기도하는 어머니입니다. A minha mãe é uma mulher de oração. 그렇게 되기를 바랍니다. Eu desejo que seja assim na tua vida. 여러분, 하나님께서 한 여인을 사용하셨습니다. Irmãos, Deus utilizou esta mulher. 여러분, 성경에는 때로는 역사가, 시대가 바뀌는 순간이 있습니다. Há momentos na Bíblia onde a história, a época, o momento, ela vai se transformar. 그런데 시대가 바뀌는 여명의 길목에는 반드시 여성이 등장합니다. Mas vemos que mesmo que mude o tempo, os dias, nos momentos importantes vemos a aparição de umas mulheres. 여러분, 이스라엘이 460년 동안 포로 생활을 했습니다. Durante 460 anos, o povo de Israel viveu como 여러분, prisioneiros. 출애굽기를 보면 포로 이후에 그들이 이제 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅을 향해 나가는 걸 볼 수 있습니다. Vemos no Êxodo, vemos que o povo de Israel faz todo o êxodo para ir na terra onde emana leite e mel, Canaã. 시대가 바뀌는 결정적인 순간에 반드시 여성이 등장합니다. No momento onde haverá uma grande transformação de eras, vemos uma mulher presente naquele exato momento. 두 명의 여인이 등장합니다. Duas mulheres aparecem ali. 경건한 여성들입니다. Mulheres devotas. 전문직 커리어 우먼들입니다. Mulheres especialistas e profissionais em sua área. 산부인과 의사들이었습니다. Mulheres que trabalhavam na parte de partos. 그녀의 이름은 십보라와 부하였습니다. Zípora e Bora. 여러분, 모세가 먼저 등장한 게 아닙니다. Não é o José, não é o Moisés que aparece primeiro. 여인들이 등장하고 난 다음에 남성이 등장합니다. Aparecem-se primeiro as mulheres para depois aparecerem os homens. 물론 모세가 훌륭한 인물입니다. Sim, Moisés foi um grande personagem, 하지만 역사의 문을 열어 제낀 것은 두 명의 여성이었습니다. mas as pessoas que abriram a janela para a história, a porta da história, foram duas mulheres. 여러분, 말라기가 끝나고 마태복음이 시작됩니다. Malaquias, termina-se Malaquias e começamos o livro de Mateus. 구약이 끝나고 신약이 시작되는 것입니다. Inicia-se o Novo Testamento ao findar do Antigo Testamento.
두말할 것도 없이 예수 그리스도가 등장하는 것입니다. Mas vemos que nesse momento aparece Jesus Cristo. 하지만 예수 그리스도가 등장하기 전에 두 명의 여성이 등장합니다. Mas antes da aparição de Jesus Cristo, vemos duas mulheres que 역시 aparecem. 경건한 두 명의 여성입니다. Duas mulheres também devotas, 엘리사벳과 마리아입니다. Elizabeth e Maria. 오늘 우리가 읽은 성경에 보면 사사시대가 끝나고 왕국시대가 시작되는 걸 볼 수 있습니다. Vemos também a aparição de uma nova época de juízes. 사사시대를 끝내고 새로운 시대를 열었던 인물은 두말할 것도 없이 사무엘입니다. A pessoa que iniciou o tempo de juízes para uma nova era foi o Samuel. 이어서 다윗이 등장합니다. E depois aparece Davi. 하지만 사무엘이 등장하기 전에 한 명의 여성이 Mas 등장합니다. antes de aparecer Samuel, vemos uma mulher que aparece antes. 여러분 한번 얘기해 보실까요? 누구입니까? Quem é que aparece então agora nesse texto? Vocês podem dizer para mim? Quem é? 한나입니다. A Ana. 한나가 한 시대를 열고 있는 것입니다. A Ana aparece para dar abertura a uma nova época. 오늘 저는 여기서 한번 물어보고 싶습니다. 아가비바 성도 여러분 한번 대답해 보기 바랍니다. Agora eu quero perguntar para os irmãos da igreja agora, respondam para mim. 여러분 한 가정이 일어서고 무너지는 키는 누가 가지고 있습니까? Então a chave para que uma família seja estragada ou edificada está com quem? 여러분 한번 대답해 보기 바랍니다. Com quem está essa chave, irmãs? 한 가정의 흥망성쇠의 키는 누가 가지고 있죠? Quem está com a chave da família feliz ou da família que vai ser levada à falência? 남성입니까? 여성입니까? Está com o homem ou está com a mulher? 성경은 이렇게 말합니다. A Bíblia diz o seguinte: 한 가정이 일어서는 것은 여호와께 있다고 말합니다. o edificar de uma família está no Senhor. 그렇지 않습니까? Não é verdade, irmãos? 가정을 세우는 것은 여호와께 있습니다. O edificar 그리고 a família está no Senhor Deus. 성경 또한 이렇게 말합니다. E também a Bíblia diz o seguinte: 여호와를 경외하는 여인이 가정을 세운다고 말하고 있습니다. diz aquela mulher que adora o Senhor, que teme ao Senhor, que edifica a família. 성도 여러분 기억하십시오. Lembre-se, irmãos, 제가 알기에 성경 66권 어디에도 eu, pelo que eu conheço, em todos os livros da Bíblia, 66 livros da Bíblia, 남자가 가정을 세운다는 말이 나오지 않습니다. não há uma palavra que diz que o homem que vai edificar uma família. 가정을 세우는 것은 여호와께 있습니다. Aquele que edifica a família é Senhor. 그리고 성경은 분명히 말합니다. Mas também a Bíblia diz o seguinte: 여성이 세운다고 말합니다. a mulher edifica. 어리석은 여자는 가정을 허문다고 A 말합니다. mulher tola fará com que a família se estrague. 여호와를 경외하는 여자가 가정을 세운다고 Mas a 말합니다. mulher que teme ao Senhor fará edificar a sua família. 오늘 어머니 날에 특별히 자매 여러분 저를 한번 주목해 보기 바랍니다. Principalmente hoje, que é o dia das mães, irmãs, atentem-se a mim, por favor, nesse momento. 여러분 이 말씀을 받아들일 수 있겠습니까? Vocês aceitam essa palavra no seu coração? 그냥 제가 받아들이라고 하니까 그냥 받아들이는 거 아닙니까? Não é aceitar, não está aceitando porque eu estou pedindo para vocês aceitarem? 이건 제 얘기가 아닙니다. Isso não são palavras que vêm de mim. 어떤 가정사역 전문가의 말도 아닙니다. Não é de um especialista que trabalha com famílias. 저는 분명히 말합니다. 성경이 그렇게 말하고 Estou 있습니다. falando claramente para vocês porque a Bíblia diz isso para nós. 그러므로 자매 여러분, 여러분의 존재는 매우 중요한 존재들입니다. Por isso, irmãs, a sua existência é muito importante. 여러분은 집에서 세탁이나 하고 남편 와이셔츠 다리기 위해서 태어난 사람들이 아닙니다. Vocês não nasceram para ficar na frente da máquina de lavar e passar a camisa aos seus maridos. 자매들의 인생이 남편에게 달려있는 게 아닙니다. A tua vida não está na mão do seu marido, irmãs. 여호와께 달려 있습니다. Está no Senhor. 그리고 여러분을 통하여 여러분의 남편과 여러분의 자녀들이 복을 받게 될 것입니다. E através de você, irmã, que seus filhos e também o seu marido receberá a benção do Senhor. 매우 중요한 얘기를 했지만 반응은 매우 싸늘하다고 제가 느끼고 있습니다. Eu estou dando uma palavra muito importante para vocês, mas a reação está extremamente fria. 어쩌면 제가 이 말을 하기 위해서 지구 반대편에서 왔을 수 있습니다. Talvez eu esteja aqui para dizer essas palavras para as irmãs dessa igreja. 자, 한 번도 제가 말씀드린 것처럼 설교하는 설교자를 만나보지 못했습니다. Mais uma vez, eu nunca encontrei alguém que falasse isso para mim, essas palavras que eu disse para vocês. 많은 설교자들이 성경이 말하는 여성을 설교하지 못했습니다. Muitos pregadores não falavam a mulher que a palavra de Deus nos mostra. 여러분 성경에 하나님께서 우주 만물을 만드셨고 사람을 만드셨습니다. Na Bíblia, Deus criou o mundo e Deus criou todas as coisas. 하나님 보시기에 좋았습니다. E era
bom aos olhos de Deus. 하지만 성경에 등장하는 최초의 불만족이 있습니다. Mas há uma desavença, há desacordo no início da criação. 모든 것이 보시기에 좋았지만 하나님의 마음에 들지 않는, 하나님이 만족할 수 없는 한 가지가 있었습니다. Todas as coisas eram bons aos olhos de Deus, mas faltava uma coisa para Deus. 성경에 등장하는 최초의 부정적인 묘사입니다. É algo, a primeira coisa negativa que aparece na Bíblia no início da criação. 그게 뭐죠? O que é isso? 남자가 O homem 처하는 것이었습니다. viver sozinho. O homem viver sozinho. 남자 혼자 있는 것이 하나님 보시기에 불만족이었습니다. Não era bom aos olhos de Deus, era o homem que estava vivendo sozinho. 그래서 그 남자를 돕기 위해서 하나님께서 그 배우자로 배필로 여성을 E 만드셨습니다. por isso, para ajudar este homem, Deus cria a mulher. 하지만 여성은 남자의 부속품이 아닙니다. A mulher não é acessório do homem, irmãos. 남자보다 열등한 것도 아닙니다. Não é inferior ao homem. 성경은 여성을 만든 목적을 남성을 돕기 위해서라고 말합니다. A Bíblia diz que Deus criou a mulher para auxiliar o homem. 돕는다는 것은 밥을 하거나 세탁을 한다는 말이 아닙니다. Esse auxiliar não é fazer comida para o teu marido ou lavar a roupa do seu marido. 어쩌면 5년, 10년 후에는 로봇이 밥을 하고 세탁을 할 Talvez 것입니다. daqui a 5 ou 10 anos esses serviços serão feitos por robôs. 그럼 하나님께서 왜 여성을 Então por 만드셨습니까? que Deus criou a mulher? 남성의 무엇을 돕기 위해서 Para ajudar 만들었습니까? o que na vida do homem? 남성이 경건하게 살 수 있도록 돕는 역할인 것입니다. É fazer a função para que o homem viva devotamente na vida cristã com o Senhor. 여성 여러분, 남편이 올바르지 않은 결정을 할 때 여러분은 정직하게 충고할 수 있어야 합니다. Você tem que conseguir, irmãs, no momento em que seu marido faz escolhas erradas, dizer à frente dele. 엘가나가 버닌나를 선택하려고 할 때 말려야 하는 것입니다. Quando Elcana estava para escolher Penina, você tem que intervir nessa escolha. 그것이 여성의 역할입니다. Essa é a função da mulher. 말씀을 맺고자 합니다. Vou encerrar a mensagem de hoje. 저는 오늘 어머니 날 가운데 특별히 그리스도인 자매들을 축복하기를 원합니다. Eu desejo principalmente no Dia das Mães abençoar a todos os cristãos e irmãs que estão aqui. 옆에 있는 자매님을 축복하기 바랍니다. Abençoe a pessoa que está ao seu lado. 얼굴을 보면서 축복하기를 바랍니다. Diga, olhando isso nos olhos dessa pessoa. 제가 말하는 대로 축복하기를 바랍니다. Abençoe da maneira que eu vou dizer para os irmãos. 당신은 복된 여자입니다. Você é uma mulher abençoada. Diga para a pessoa que está ao lado. 여러분, 축복은 정중하고 진심을 다해 해줘야 됩니다. Você tem que abençoar com todo o teu coração e com todo respeito para essa pessoa. 대충 하면 안 됩니다. Não pode fazer de qualquer jeito não, irmãos. 진심을 담아 축복하기 바랍니다. Coloque toda a sinceridade do teu coração para dizer essas palavras. 눈빛을 보면서 말하십시오. Diga olhando nos olhos. 당신은 복된 여자입니다. Diga, você é uma mulher abençoada, mais uma vez. 당신의 태가 복이 있습니다. Você é abençoado do Senhor. 당신의 태가 복이 있습니다. 당신의 아이들이 복이 있습니다. Os seus filhos serão abençoados. 당신의 남편도 복이 있습니다. O seu marido será abençoado. 당신으로 인하여 남편이 복을 받게 될 것입니다. Através de você, o seu marido será abençoado. 당신으로 인하여 자녀들이 복을 받게 될 것입니다. Através de você, todos os seus filhos serão abençoados. 하나님은 당신을 통해서 복 주기를 원하십니다. Deus deseja abençoar a sua família através de você. 믿으십니까? Creem nisso, irmãs? 특별히 자매님들은 믿으셔야 합니다. Principalmente as irmãs têm que crer no que eu estou 그 dizendo. 믿음을 가져야 합니다. Tem que ter essa fé. 한국에 가면 그런 얘기들을 합니다. Na Coreia dizem essas palavras. 내가 이런 남편을 만나서 내 인생이 이렇다고 말합니다. A minha vida é assim porque eu encontrei esse tipo de marido. 다 너 때문이야. Toda a culpa está em você, marido. 남을 탓하는 것입니다. Começa a culpar o teu próximo. 그것은 여성들이 자신이 얼마나 소중한 존재라는 것을 모르기 때문입니다. Isso é dito porque a mulher esquece da existência, da importância de sua existência. 목사님 상황을 잘 몰라서 그렇게 말하는 겁니다. Porque você não sabe a situação que está vivendo. 우리 집은 남편이 모든 걸 결정합니다. Você pode dizer, pastor, você não sabe a situação, porque na 남편- minha família todas as 남편이 coisas 자기 meu 마음대로 marido que 합니다. faz. Ele que escolhe todas as coisas, pastor. 저는 어떤 권한도 없어요. Eu não tenho autoridade alguma na minha família. 심지어 돈도 남편이 다 관리를 해요. Até o dinheiro quem administra é meu marido. 저는 남편이 시킨 대로 하는 Eu 걸요. faço simplesmente o que meu marido manda. 그래도
여러분이 중요합니다. Mas mesmo assim, você é importante. 여러분의 기도가 여러분의 가정을 일으킬 것입니다. A sua oração vai levantar a sua família, irmãos. 믿으십니까? Creem nisso? 여러분이 의지하고 붙들어야 될 것은 여러분의 남편이 아닙니다. Vocês devem firmar não no seu marido e confiar no teu marido, mas sim. 여러분이 의지할 것은 여러분의 아이들이 아닙니다. Você não deve confiar toda a confiança nos seus filhos. 여러분이 의지해야 될 것은 하나님입니다. O que você deve confiar é Deus. 그것이 여호와를 경외하는 여성의 특징입니다. Essa é uma característica das mulheres que temem ao Senhor Deus. 그런 은혜가 있기를 바랍니다. Desejo que essa graça seja derramada aqui. 오늘 형제들에게 건면하기를 원합니다. Eu desejo aconselhar os irmãos que estão aqui. 자기 아내를 사랑하시기 바랍니다. Ame a sua esposa. 아멘 소리가 지금 들리지 않습니다. Não ouvi nenhum amém dos irmãos. 형제 여러분 한번 대답하기 바랍니다. Responda, irmãos que estão aqui. 여러분의 아내를 사랑하십시오. Ame a sua esposa. 주님께서 그렇게 말씀하셨습니다. O Senhor disse para que você faça isso. 자기 아내를 미워하는 것은, 자기 아내를 인격적으로 대하지 않는 것은 주님의 뜻이 아닙니다. Odiar a tua esposa, não tratar bem a sua esposa não é vontade do Senhor. 형제 여러분, Amados irmãos, 여러분이 여러분의 부인을 무시한다고 합시다. se você ignora a tua esposa, por exemplo, 자기 아내에게 함부로 말한다고 합시다. você imagina que você fala qualquer coisa que sai da sua boca para suas esposas. 마치 하녀나 파출부를 다루듯이 말한다고 합시다. Imagine que você trata a sua esposa como se tratasse de uma empregada doméstica. 아내가 하는 말에 대해서 전혀 경청하지 않는다고 합시다. Imagine que você não dá ouvidos a nada que sua esposa diz. 심지어 아내와 뜻이 반대가 됩니다. Chega a um ponto da vontade da sua esposa e a sua vontade serem opostos. 아내와 마음이 하나가 되지 않습니다. Você não consegue ter um coração com a sua esposa. 그럼 어떻게 될까요? Então o que vai acontecer no final de tudo isso? 아내와 마음이 하나가 안 되면 어떤 Se 현상이 você não tem um 일어날까요? coração com a sua esposa, o que vai acontecer, irmãos? 여기 형제 중에 누가 한번 대답해 주기 바랍니다. Algum irmão responda, o que vai acontecer? 부인과 마음이 하나가 되지 않습니다. Você não tem um coração com seu marido, com a sua esposa, o que vai acontecer? 한 집에 살지만 생각이 완전 다르고 뜻이 하나가 되지는 않습니다. Você vive no mesmo teto, mas não tem um coração, não consegue, são opostos no 그러면 sentido. 어떻게 되죠? O que vai acontecer no final de tudo isso? 틀렸습니다. Errou, não vai ser divórcio. Não. 뜻이 하나가 안 되면 어떻게 될까요? Sabe o que vai acontecer quando não é uma única vontade? 성경은 이렇게 말합니다. A Bíblia diz o seguinte: 기도가 막힌다고 말합니다. a oração acabará, cessará a oração. 부부가 마음이 하나가 되지 않으면 기도가 막힌다고 말합니다. Diz a Bíblia, quando você não tem um coração com a sua esposa, a oração cessará. 성경에는 하나님께서 우리의 기도를 듣지 않는 몇 가지 이유를 말합니다. Na Bíblia diz alguns dos motivos onde o Senhor Deus não ouve as nossas orações. 첫 번째는 너희가 얻지 못하면 구하지 아니함이라고 O 말합니다. primeiro é você não consegue obter aquilo que deseja porque você não buscou. 기도하지 않기 때문에 응답받지 É 못하는 porque 것입니다. você não orou e você não recebe então essa resposta. 두 번째는 기도하여도 정욕으로 서르고 기도하면 기도가 응답되지 Em 않는다고 segundo 말합니다. lugar, você não estará recebendo resposta de suas orações quando você busca por uma ganância pessoal. 세 번째는 기도하는 이 손에 피가 가득하기 때문이라고 말합니다. Em terceiro lugar, porque a oração, as suas mãos de oração estão cheias de sangue. 죄를 지으면서 회개하지 않고 그냥 달라고만 기도하면 응답되지 않습니다. É o exemplo de você pecar e ficar pedindo para Deus dar as coisas sem se arrepender de seus pecados. 세 번째는 기도하고 의심할 때 응답되지 않는다고 말했습니다. Em terceiro lugar, quando você desconfia e não crê nas suas próprias orações. 하지만 많은 사람들이 잘 모르는 한 가지가 있습니다. Mas muitas pessoas não sabem mais de uma coisa que acontece aqui. 남편과 아내가 마음이 하나가 되지 않으면 기도가 막히느니라고 성경은 A 말합니다. Bíblia diz que quando o marido e a esposa não estão com um coração, há um cessar de orações na sua família. 성경은 말하기를 부부는 한 몸이라고 말했습니다. A Bíblia diz o casal é um corpo. 둘이 한 몸이 될지니라. São dois que formarão um corpo só. 근데 둘이 서로 싸웁니다. Mas imagine que os dois começam a 미워합니다. conflitar, começam a odiar um ao outro. 뜻이 갈리고 마음이 갈립니다. A vontade vai se dividir, se 그러면 opor. 하늘의 문이 막히는 것입니다. Vemos então as portas do céu se fecharem nessa família. 이해하시겠습니까? Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? 남편과 아내가 뜻이 하나가 되지 않으면서 아무리 와서 기도한다고 해도 하나님은 기도문을
막아버리는 것입니다. Quando há uma desavença, há uma oposição entre o casal, por mais que você ore para o Senhor estará fechando as portas de suas orações. 그래서 서로 사랑해야 합니다. E por isso que é necessário que o casal se ame. 사랑하시길 바랍니다. Ame um ao outro, irmãos. 아가비바 성도 여러분, Irmãos da Igreja Água Viva. 교회가 부흥하고 성장하는데도 여성들의 역할이 중요합니다. É importante a função das irmãs dentro da igreja, até para o crescimento dela. 교회를 위해서 여성들이 눈물로 기도해야 합니다. As irmãs têm que estar chorando em orações ao Senhor. 하지만 여성들이 기도하지 않고 말하기만 하면 교회는 엄청난 시험에 빠지게 되는 거예요. Mas se as mulheres, ao invés de orar, ficarem só falando, haveríamos um grande problema dentro da igreja. 하지만 여성들이 기도하면 기적이 일어납니다. Mas se as mulheres oram, veremos um grande milagre na igreja. 가정이 회복됩니다. Uma restauração do lar. 교회가 회복됩니다. Restauração da igreja. 여러분 기도하시길 바랍니다. Orem, irmãs, por favor. 특별히 오늘 어머니 날 가운데 여러분이 기도하는 어머니들이 있다면 더 배나 존경하시길 바랍니다. Irmãs, se principalmente hoje no Dia das Mães, onde vocês comemoram o Dia das Mães, se você tem uma mãe que realiza orações por você ainda hoje, vocês têm que ser uma mulher muito feliz. 아가비바 교회에 한나가 많아지기를 바랍니다. Eu desejo que muitas Anas se levantem nesse lugar da Igreja Água Viva. 한번 기도하겠습니다. Oremos juntos.